Mateus capítulo 18, no versículo 15. Diz o título da leitura: o perdão do pecado de um irmão. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pelas duas testemunhas, 3 testemunhas, todos palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz a igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil ou publicano. Em verdade eu vos digo que tudo o que é ligado na terra será ligado no céu, e tudo que é desligado da terra será desligado do céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedires, isto lhe será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão e a mim, e eu lhe perdoa 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus e disse: não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Amém? Glorioso Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa todas as pessoas que estão distantes, aonde quer que esteja uma pessoa enferma, triste, aborrecida, abandonada, sofrendo, que o Senhor entra com providência e traga a cura, a libertação, a saúde, a paz, a alegria, a felicidade, a prosperidade, a transformação de vida, e em nome de Jesus sejam abençoados. Amém? Podeis assentar-se, irmão. Olha, o pecado, o perdão é uma dádiva de Deus. Muita gente às vezes pede perdão e as outras pessoas não perdoam. Aqui nós vemos o que Deus, o Senhor Jesus, estava ensinando para um irmão. Quando um irmão pecar contra ti, você chama ele e conversa com ele. Se ele não te ouvir, se ele te ouvir, você ganhar o irmão. Mas se ele não te ouvir, então você chama mais 2 pessoas, que na palavra de 3 pessoas, então como testemunha. Se eles também não te ouvir, é considerado como um publicano ou um gentil. O que é o publicano e o gentil? O publicano é aquelas pessoas que não têm o direito à salvação, porque ele não vive uma vida digna diante de Deus. E para nós chegarmos à salvação, nós precisamos perdoar para ser perdoado. Então é muito complicado. Às vezes você pede perdão para uma pessoa e ele não te perdoa, mas a sua parte você fez. Quando ele chega num ponto que ele não ouvir, então Jesus disse que tudo o que é ligado na terra será ligado no céu, e tudo que é desligado da terra será desligado do céu. Quando nós nos aproximamos de uma pessoa, nós temos que fazer o quê? Ouvir e sentir o que aquela pessoa sente. Porque aí você vai estar entendendo que Deus está na sua vida e na vida daquela pessoa. Quando a pessoa não obedece a palavra de Deus, ele vai obedecer quem? Se ele não obedece o próprio Jesus, ele vai obedecer quem? Não existe outra alternativa. Então, é considerado um gentil ou um publicano. São pessoas que não têm consideração para com Deus. Então a gente tem que estar muito atento. Aí Pedro se aproxima de Jesus e diz: Senhor, se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu tenho que
perdoar 7 vezes? E Jesus disse, não te digo, Pedro, 7, mas 70 vezes 7. Então, quer dizer, o limite de perdão não tem quantidade. Quanto mais você perdoar, mais tu será perdoado. Porque o perdão ele só é válido quando é feito de coração. Tem muita gente que às vezes ele pede o perdão, mas não é de coração. E se não for uma coisa digna de dentro de você, de dentro do seu interior, se não houver verdade naquilo que você fala, então não tem condições de Deus te abençoar. Porque a palavra de Deus ela é muito clara. Quando Pedro perguntou aquilo, ele disse, não, Pedro, não te digo 7, mas 70 vezes 7 por dia. Entendeu? Então, quer dizer, não há limite para você perdoar ninguém. O limite é perdoa, esquece. Porque às vezes a pessoa perdoa, mas fica martelando aquilo a vida inteira na cabeça do outro, né? Então ele não perdoou. Porque quando Deus perdoa nossos pecados, nossas dívidas, nossas ofensas, Deus esquece disso. Deus não traz a lembrança do coração dele aquilo que ele perdoou. Porque ele perdoou, ele eliminou. Quando nós não eliminamos assim, quando nós não pedimos o perdão, nós estamos em falha com Deus. Porque o perdão é digno de cada um que precisa. Porque o próprio Jesus diz, perdoai e serei perdoado. Se nós não perdoar o nosso irmão, como queremos ser perdoados? Então a gente tem que fazer a nossa parte e também observar do outro. Porque o Senhor Jesus ele é muito correto em tudo aquilo que ele faz, em tudo aquilo que ele é, em tudo aquilo que ele apresenta para nós. Quando nós entramos na palavra de Deus, nós vamos encontrar aqui o quê? Que nós vamos encontrar um ensinamento, uma maneira de como nós chegamos a Deus com salvação, com sinceridade, com verdade, né? Porque sem a verdade não existe salvação. A salvação ela depende de nós perdoarmos e sermos perdoados. Porque não julguei para não ser julgado, não condenei para não ser condenado. O próprio Jesus diz que aquilo com o juízo que nós julgarmos, com ele nós seremos julgados. Então, a nossa vida é bem complexa quando a gente não presta atenção na palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus ela é o mapa que nos leva, que nos conduz à glória de Deus. Porque você chega assim, todo mundo quer ser salvo, não quer? Todo mundo quer entrar na glória do céu, não quer? Só que não é todos que vão entrar. Porque o que nós conquistamos aqui é que vai marcar nossa entrada na glória de Deus. Se eu não perdoo o meu irmão, por que Deus tem que me perdoar? Se eu não faço aquilo que a Bíblia nos ensina, por que Deus tem que fazer para mim? Não. E Deus é justo, Deus é fiel. Quando a gente olha para Deus, se olha para a sinceridade de Deus, você vai ver que Ele é algo especial. Hoje é um dia de Santa Ceia, um dia especial para Deus. Deus aguarda todo mês a gente estar aqui e fazendo isso, né? Porque é um propósito de Deus. Às vezes parece que não, mas aquele pão e aquele vinho abençoado, ele vai nos fortalecer espiritualmente. A nossa vida fica mais forte espiritualmente e a gente vai entender melhor o que Deus quer de nós. Porque nós queremos muitas coisas de Deus, e Deus não quer nada de nós. Deus só não exige uma coisa: o amor dele, nosso para com Ele. Porque quando nós amamos a Deus de verdade, nós procuramos obedecer, nós procuramos estar na presença. Quando Jesus disse aqui, olha, quando o seu irmão pegar contra ti, se você chama ele, atenção, põe ele explica para ele, se ele te ouvir, você ganhou esse irmão. Mas se ele não te ouvir, então ele é considerado como um publicano ou um gentil. Então, vamos olhar para Deus com mais carinho, com mais sinceridade. Às vezes a pessoa fala, mas hoje eu não vou na igreja não, porque estou cansado. Espera aí.
E para o céu, quer ir? Para a glória de Deus, quer ir? Quero, né? Mas será que Jesus chegar, quando Jesus voltar, você vai dizer, não, eu não vou agora não, porque eu estou cansado. Você vai falar isso? Não, pelo contrário, você vai querer sair voando, né? Mas não é bem assim. Então, quando nós colocamos a nossa vida no altar e buscamos a compreensão de Deus e o amor que Ele tem por nós, a gente vai ver um Deus muito maior, muito mais forte, muito mais poderoso e muito mais amor na vida da gente. Então, é necessário que a gente busque de toda a força, de todo o coração, de toda maneira que você puder se expressar, você buscar a presença de Deus. Porque a palavra é que nos conduz. A Bíblia é o que? O caminho, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao céu senão por Ele. Então nós temos que entender que a parte de Jesus Ele já fez. O que Ele faz para nós hoje não, é milagres, é coisas diferentes, né? Mas a parte que Ele fez, o preço que Ele pagou aqui, Ele já pagou um preço alto por mim, por você, por nós todos, né? Até pelo ímpio. Aí você fala, não, mas eu não vou dar bola para aquele sujeito, não, porque lá ele não tem Jesus, ele não tem isso, não tem aquilo. Espera aí, quem somos nós para julgar o nosso próximo? Com que autoridade nós temos para julgar alguém? Não, nós não temos autoridade nenhuma, porque aquele ímpio que às vezes você odeia ele ali, amanhã depois ele pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, e você às vezes que julgou ele perde seu caminho, seu direito de salvação, por causa de um julgamento precoce, um julgamento sem entendimento, porque Deus não nos deu autoridade para julgar ninguém. Ele deu autoridade para nós orar, para nós buscar, para nós ajudar, para nós fazer aquilo que é necessário, para que aquela pessoa possa ser resgatada também das forças das trevas. Porque o propósito de Deus é que todo mundo fosse salvo. Mas infelizmente não vai ser assim. Porque tem muitas pessoas que aí dizem Senhor, Senhor, mas o coração está distante de Deus. Muitos me louvarão ao lado, disse Jesus, mas o coração está distante de mim. E nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Por que não entra? Porque aquilo que Ele falou está da boca para fora. E o que nós falamos para com Deus tem que sair de dentro do coração, de dentro do nosso interior. Tem que ter amor, preparação naquilo que você está buscando de Deus. Porque tudo é possível ao que crê. Agora, se nós não colocarmos a nossa vida no altar, se não buscamos a Deus, se não obedecemos a palavra, se não vivemos uma vida digna diante do Senhor, por que Ele tem que nos salvar? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque, olha, de toda a minha vida eu nunca perdi uma Santa Ceia. Eu nunca perdi uma Santa Ceia. Por quê? Porque eu sei que ela representa para mim. E o crente ele precisa entender que a Santa Ceia é algo que representa Ele. Quando Jesus disse aqui, ó, quando Jesus reuniu seus discípulos, juntou todos eles e disse: tomai e comei todos vós. Esse é o meu corpo que é partido por vós. Então Jesus estava se entregando ali naquele momento e mostrando o que significa a Santa Ceia. Depois que ele acabou de comer, ele apresenta o cálice ao Pai e diz: tomai e bebei todos vós, esse é o meu sangue que é derramado por vós e por todos os homens para o perdão dos pecados. Então, aí é que está a situação da gente. Se nós observarmos bem o que Jesus ensinou, seria muito diferente. Muita gente hoje não estava nas ruas, não estava jogado, não estava, né, porque ele estava sempre ali com a proteção espiritual divina para poder alimentar e colocar ele na presença do Senhor. Porque Santa Ceia não se perde, a não ser se for um problema muito grave, alguma coisa muito complicada, um compromisso muito sério, aí tudo bem. Mas mesmo assim, ele não pôde estar no dia da Santa Ceia, toma amanhã, toma depois, toma no outro domingo, mas não deixe de tomar a Santa Ceia, porque ela vai te fortalecer espiritualmente.
Por que tem tanto crente fraco caindo por aí? Caindo não é caindo de queda não, é caindo na fé. Porque tem muitos aí já está perdido. Por quê? Porque não tem uma estrutura espiritual para poder vencer as batalhas. E aí, você não tem estrutura, você não vai conseguir. Agora, se você busca em Deus, você tem o seu propósito, você está consciente naquilo ali, você está pronto para servir a Deus, aí você vai sentir que Deus está na sua vida. Aí as coisas se fortalecem muito mais, porque Deus é fiel. Deus é fiel e Ele ama, né? Agora, quando a Bíblia foi escrita, por que a Bíblia foi escrita? A Bíblia é o livro mais antigo, mais vendido no mundo, né? Mas, por quê? Porque ela é algo que é divino de Deus. Isso aqui não foi qualquer homem que escreveu, não foi qualquer pessoa que escreveu, isso aqui não é uma história, isso é uma realidade. A palavra de Deus é vida, ela é realidade. Então, agora, quando Deus levantou os profetas que escreveram os livros, desde Gênesis até Apocalipse, né, a gente vê ali o quanto aqueles homens oraram e buscaram na presença de Deus para receber de Deus as palavras para ser escritas na palavra de Deus. Porque Deus tinha um compromisso com o ser humano. Deus tem um compromisso conosco. Mas muitas das vezes nós não temos esse compromisso com Deus. E nós precisamos ter. Entendeu? Porque senão não vamos chegar a lugar algum. Todo mundo quer chegar ao céu. Só que para chegar aos céus não é fácil. É necessário, mas não é fácil. Por quê? Porque o inimigo luta contra você o tempo todo. Se ele puder te afastar, ele te afasta da maior forma possível. Mas nós nunca podemos deixar que as forças do inimigo venham nos enfraquecer e nos tirar da presença do Senhor. Quando nós buscamos a Deus com sinceridade, com verdade, o coração de Deus se alegra. E o da gente também. Não é só de Deus não, o da gente também. Quando você faz algo de bom para o seu irmão, para o seu companheiro, seu vizinho, você está fazendo para Deus. Não é para aquela pessoa simplesmente você está fazendo. Porque se Deus colocou uma pessoa na sua frente para você fazer alguma coisa por ele, faça não. Faça porque Deus tem compromisso com tudo isso que eu estou dizendo. Amém? Olha bem. Quando Deus levou Moisés ao monte, o que Deus deu para ele? O que Deus entregou nas mãos de Moisés? 10 mandamentos da lei de Deus. Agora, qual o homem que cumpre todos os 10? Não existe homem na face da terra que cumpra os 10 mandamentos à risca. Entendeu? Porque um é de uma coisa, outro é de outra, um entende de uma forma, outro entende de outra, e no fim isso confunde. Mas Deus deixou as 10 maneiras de você viver. Mas hoje, quantos homens de Deus, mulheres de Deus aí vivem uma vida tribulada, né? De mais no pecado do que na verdade. Então, vamos buscar em Deus, para Deus entrar com providência, cuidar da nossa vida. Porque só assim nós chegamos a Deus. Amém? Jesus. Quando você vem para a igreja, você faz o quê? O que você faz quando você vem para a igreja? Você tem algum propósito? O propósito nosso é entre nós e Deus. Eu vou na igreja hoje porque hoje eu vou receber uma bênção especial. Eu sei que o Senhor vai me dar uma bênção hoje, né? Então você já vem naquele propósito com o coração aberto para receber, né? E isso alegra o coração de Deus e o seu também. Então aí você vai buscando em Deus, vai entrando na presença, você vai sentindo prazer em ler a palavra de Deus, em estudar, em verificar tudo, buscar a risca. Porque
A Bíblia é mistério. É tanto que a palavra de Deus ela se renova a cada dia, a cada instante. Não é usar alguma vez, não. Você pode pregar uma mensagem 10 vezes por dia, você nunca vai pregar com as mesmas palavras, porque ela se renova. Deus traz para o nosso coração coisas mais perfeitas, mais diferentes. São mistérios que Deus tem para com o homem. O homem já é criado no mistério de Deus. Olha bem, do que somos criados? Hoje você corta, sai sangue, mas no começo não foi assim. No começo era um barro. Agora, depois do sopro de Deus, da bênção de Deus, da presença de Deus na nossa vida, aí nós tivemos sangue, tivemos pele, tivemos coração, tivemos órgãos, tudo diferente, né? Hoje, se você se sujar hoje de barro, você já fica até bravo, né? Mas é barro, queira ou não é barro, né? Porque foi do barro que fomos feitos, do barro que fomos criados, fomos gerados. Só que aí tem o segredo, o mistério de Deus na criação. O mistério de Deus vem na criação. Qual é o mistério da vida do homem, da criação do homem? É simplesmente o sopro de Deus na nossa vida. Sem o sopro de Deus não existia nenhum homem na face da terra. Nenhuma mulher, nem ninguém. Não existia ser humano, né? Mas aí quando Jesus veio, Ele deu mais o quê? Aí Ele deu vida com abundância. Ele deu o sangue dele, o pão, a carne dele, para que nós fortalecêssemos, para que não perdêssemos o direito à salvação. Porque não existe coisa melhor no mundo do que você ter certeza da sua salvação. Porque você sabe que eternamente morar com o inimigo não presta, né? Então, mas morar com Deus é bom demais. Então, vamos entrar na presença de Deus, buscar a face do Senhor, estar sempre presente para que Deus possa nos fortalecer e nos abençoar. Amém? Por quê? Porque Deus é amor. Deus é tudo. Sem Ele, o que seria o homem? Se Jesus não tivesse vindo, o que seria do homem? Se Jesus não desse a vida dele pela nossa, o que seria de nós? Nós estávamos perdidos, porque aí o inimigo, o homem nenhum tem a força que tem o inimigo, não. Nós vencemos ele por causa de Deus. Por causa de Jesus é que nós vencemos o inimigo, mas homem a homem, força a força, o homem não tem capacidade de vencer o inimigo, não. Quem vence o inimigo para nós é o Senhor Jesus. É Ele que se entregou, que deu a vida, que fez tudo para que nós tivéssemos o direito de salvação e o direito de vencer, ser vencedor. Paulo diz isso: em todas essas coisas sou mais que vencedor naquele que me fortalece. Então nós temos que buscar o fortalecimento de Jesus. A vida, nossos caminhos, nossos passos, nosso trabalho. Em tudo que nós fizer, nós temos que colocar Deus primeiro. Só que às vezes a pessoa coloca Deus por último, lá atrás. E não é aí, irmão. Aí é a mesma coisa colocar o carro na frente dos bois, né? Então, quando você entra na presença de Deus, você entra com direito para você alcançar a Deus. E alcançar aquilo que é o seu objetivo. Qual o objetivo do crente? Qual o objetivo do cristão? Não é só a salvação, morar com Deus a vida inteira, eternamente? Foi para isso que ele veio, foi para isso que ele entregou a vida dele pela nossa. Então agora, o homem não dá bola muitas vezes para esse lado, não examina. Jesus disse: examinai as escrituras que ela de mim testifica. Deus sabe o que nós precisamos, e o que nós precisamos está aqui. Aqui você aprende a se livrar do mal, aqui você aprende todas as coisas, tudo que você precisa conhecer, a Bíblia te ensina. Só que a Bíblia ela não deve ser lida como se lê um gibi, uma revista, não. A Bíblia deve ser lida com meditação, com consciência, com a vida de observação, para que você entenda o que ela quer dizer para você. Porque às vezes você começa a ler, vai indo tranquilo. De repente, no meio dessa leitura, para um versículo que ele fala com você.
Ali está o propósito de Deus, ali está o mistério de Deus na sua vida, na minha vida, na vida de nós todos. Então, quando nós começamos a ler, nós temos que buscar essa resposta na palavra, porque ela que vai nos ensinar, ela que vai nos guiar a chegar a ter a Deus. Então, precisamos muito de observação e de cuidado e de amor, principalmente para com o próximo. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu amo fulano, eu amo. Está aqui para fora. Né? O amor de Deus é interior, é dentro. Então aí é que você precisa entender que Deus, Ele quer a nossa vida ao lado dele. Mas de qualquer jeito que nós vamos chegar lá, não. Nós temos, para chegar até Deus, nós temos que passar por uma aprovação de Deus. Né? Porque a luta, a vida já é uma luta o tempo todo. Quando nós nascemos, já começamos caminhando para a morte já. Então, já começa a pegar uma caminhada. E uma hora ela vai chegar. Né? E na hora que ela chegar, como você vai fazer? Que lado você vai estar? O que tem feito para Deus me perdoar, para Deus me abençoar, para Deus me salvar? O que eu tenho feito? Então eu tenho que observar e examinar nós a si mesmos. Quando na palavra da Santa Ceia diz, examinar o homem a si mesmo antes de comer do pão e beber do cálice. Porque o que come e bebe indigamente, come e bebe para sua própria condenação, não discrimina o corpo do Senhor. Então o corpo de Cristo e o sangue de Cristo é algo para nós meditarmos e descobrir o que ele significa para nós. Qual a realidade que ele tem na nossa vida. Qual é o benefício que ele vai trazer para nós. Né? Por que nós vamos tomar? Por que nós vamos participar do corpo e do sangue de Jesus? Às vezes a pessoa fala, mas a Santa Ceia é um símbolo. A Santa Ceia não é simplesmente um símbolo. A Santa Ceia é uma promessa. Quando Jesus disse, olha, tomai e bebei, todas as vezes em memória de mim. Tomai e comei, todas as vezes que comer em memória de mim. Então, quer dizer, a nossa memória ela não pode ser esquecida. Jesus não pode ser apagado da nossa memória em hipótese alguma. Nós temos que estar sempre ali presente, buscando a Deus na presença do Senhor, para que Ele possa nos abençoar e mudar a nossa história. Amém? Jesus. Ficamos em pé.